Pink era combo de Grey Goose, né? Pra tocar, Pink né? Era gostoso, era quente hein? demais. Ainda Cara, é, legal todas pra as caramba. Pinks, São todas as legais, é. Pinks. Cara, De Teresina a gente... até Tocamos na do Teresina. Oiapoque ao Chuí, várias de Goiânia Pinks foram não- muito A legais, gente cara. tem umas histórias muito Goiânia. legais Ah, não, com não, o Pink, é, mas né, é- cara? é- A gente é- tem umas é- histórias muito legais com o Pink, principalmente eu fui residente da Pink, como Pedro Almeida. Mas... E, Ah, cara, não se Eu fui da de São conheceram. Paulo. Não, porque ele foi da Pink antiga, eu fui da Pink nova. eu fui Não, da. não. Eu fui da. Você foi da Pink eu nova? fui da Pink da Clodomiro. Eu também. Eu fiz o fazia das quintas-feiras, Eu fazia de sábado, eu acho. Lá. então vai ver que era isso que a gente Você não tocava se Black na encontrou época? lá. Não, eu tocava já EDM. Já EDM. E aí, cara, eu fui, tipo, residentão da Pink e antes disso já era muito brother do Juliano por causa da Disco também. O meio que fez muita Disco, né? Sim. Mas o Júlio não tinha nada a ver com a disco, cara. O Juliano não tinha nada a ver com a Disco, Ele era cara? sócio da Disco. Não, O cara, Juliano, Michel. o Juliano Michel De era- Luca não tinha nada a ver ele com a era sócio Disco, da Disco. cara? É, o De Luca tinha. Você é louco? Ele era Tinha a sócio. ver com a Chaos. Não. Aqui era o Armandinho Lara. Tá, tudo bem. Bom, deixa eu voltar aqui pro que eu tava falando. O Juliano, muito amigo nosso por causa da Pink, foi sócio do Guga na Fair também. Tinha toda uma história com a Disco, se ele era sócio ou não, enfim. Era sócio. Era sócio, eu sei que era. Puxar o contrato social aí. E aí. Nunca é os donos no contrato Não, mas, social das mas o baladas. Juliano era assim. E aí, cara, a gente tocou e foi residentes de várias outras Pinks. Por exemplo, a de Brasília, que a gente fez inauguração, né? A de Brasília era legal, Fizemos. né? Era De legal. Brasília Cara, Do lado do lago ali, Exato. no Fortaleza. Fortaleza Então era a legal gente também. tem uma história com o Pink muito legal. A de São Paulo, que o Make já era grande nos interiores da vida, tal, foi um dos palcos que começou a dar abertura pra gente tocar em São Paulo, porque São Paulo tinha uma certa não sei se era um preconceito, Não mas era, assim, não era, cara. a gente não acontecia em São Paulo ainda, já acontecia nas patrão, vaca louca da vida, mas ainda não tinha palco Cara, o em São mercado Paulo. de São Paulo é um mercado muito posso difícil, falar, cara. É que assim, o tempo passa, o tempo voa. Mas tô E a falando poupança de Palmeirense, muitos não, anos não, atrás. Na verdade, o que aconteceu? Tô falando de A muitos anos atrás. A gente tá teve com uma 10 anos de estratégia carreira. comercial com o Make You Sweat, que o Inicial, Dudu né? encabeçou. Que foi o seguinte, não paga, não leva. Concordo. Exato. E a gente não abria as E a- pernas. O mercado de São Paulo E aqui era em isso. São Paulo, tipo, Faz uma aí pra eu ver como que é. Cara, Vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona. Mas Se o cara já sabia que funcionava, Lógico senão, que sabe. senão O Make ele You não Sweat- chamava. Oi. É. O Make You Sweat, ele aconteceu de fora pra dentro de São Paulo. Foi muito engraçado isso. Foi, tipo, provavelmente tem pouquíssimos cases de artistas que aconteceram dessa forma. A gente ficou forte, sei lá, em Brasília antes de ficar forte em São Paulo. Porque a gente soube falar não. E isso é uma coisa meio que louvável pra todo artista que talvez queira ser reconhecido, cara. Isso é uma coisa louvável pra todo artista que talvez queira ser reconhecido no próprio meio, porque às vezes o santo de casa não faz milagre, Não. né? E se você que é o santo de casa não se valoriza, o teu patrão de casa também não vai te valorizar. Então, cara, eu e o Guga, se deixasse na nossa mão, né, os dois que era cachorro de cabine, a gente tava fudido, porque a gente tinha qualquer coisa que falasse. Aí, graças a Deus, a gente não tinha agência, não tinha nada. A gente tinha agência, eu e o Dudu, a gente era Plus Talent, o Guga tinha a agência dele. Não tinha ainda, não. Não tinha agência ainda. o Google. Não, mas Não você tinha. tinha a Halt. É, você Não, sim, Você sim. tinha a sua Você tinha a agência. sua agência. Você tinha Não, a mas sua. de vez, Porra. agora De tem vez. mais Mas de tudo DJ, bem, mas você enfim. tinha uma Era representação. free agent. Pronto. O Guga era free agent, eu e o Dudu a gente era Plus Talent e o Make You Sweat não tinha agência nenhuma. E o Dudu conseguiu segurar esse rolê muito sabiamente, falando não, Mas doeu, hein? inclusive pra lugares Dói, né? que a gente tinha Então, muita, você cara. Quer ir tocar e Não, você o olha lugar e que fala você assim, queria, que a era gente legal, queria mas fala, muito, puta. cara. Tinha tantos lugares do Brasil que a gente... O sonho nosso era estar lá. E vários caras estavam da nossa geração e tal, que a gente falava, mano... E o Dudu segurava, falava, velho, por Não tanto vamos, a gente não não vai, vamos. mano. A gente vai por tanto. O dia que o cara pagar tanto, a gente vai. E aí... Os caras começaram a pagar tanto. de falar tanto não, até que um dia um grande contratante nosso, sem falar nome e tal, ele falou, cara, vocês são os únicos brasileiros que eu pago igual eu pago pra um gringo aqui no meu clube. Porque vocês falaram não 5 anos. E porque entregaram É, quando óbvio, vieram. Não, e depois a gente é residente do cara até hoje, porque a gente sempre entregou. Mas o não
Foi muito importante. Eu acho que uma das maiores virtudes do Make, falando a real, agora como eu olho pro Make e como eu entendo o Make, é a entrega de show do Make sempre foi muito, muito, muito grande. Assim, independente da pista, se eram 1.000 pessoas, 500 pessoas, 10 mil, 20 mil, 50 mil. Sempre foi uma entrega muito real, assim. Então a gente sempre, cara, foi contratado, estamos ali, rola Entrega. Vai. Tem um profissionalismo realmente muito forte, assim, de a gente precisa entregar o que a gente precisa entregar, e ponto final. E sempre rolou isso muito bem. Então, graças a Deus, a gente sempre voltou para todos os contratantes, porque funcionava. Se o cara colocava a gente às 6 da manhã, que era o horário quando tá tudo assim, no ápice do ápice do ápice, a gente não pode deixar morrer isso. A gente tem que entregar às 8 horas da manhã ou às 7h30 da manhã. A gente não entregava às 8, tá? A gente ficava até às 10. Não, no começo a gente fazia uns long set.